Fala galera, tudo bem com vocês? Papo reto com o professor Tigre. Vamos para lá, terceira fase do nossa avaliação de treinamento. E aí, o que tu tá achando? Tu já olhou outro? Falamos de uma mulher acima do peso, falamos de um adulto sedentário, e a gente vai trazendo alguns perfis aqui, trocando uma ideia, mas eu preciso que tu participe comigo, tu tem que fazer um comentário, tem que me dizer o que tu tá achando. Tu monta teu treino mais ou menos assim? É assim que teu professor monta para ti? Daí vamos discutir, achar formas alternativas. Sempre digo que não existe um treino ideal, perfeito, né? Existem opções que às vezes são mais favoráveis, às vezes menos. E eu, junto com a minha apresentação aqui, eu tento trazer alguns argumentos para ti, para ver se eu te convenço e aí você concorda comigo. Tá bom? Então deixa eu vir aqui para a minha tela. A minha tela é essa aqui agora. Estamos falando aí deste perfil aqui de sujeito. E esse meu vovô aqui está inteiraço, como você pode ver. Vamos lá então, vamos ver o que eu vou mandar. Primeiro assim, qual é o melhor treinamento, né, gente? Vou por de novo, né? Treinamento bom é aquele que funciona, né? Que alcança o objetivo que o teu cliente quer. Agora, obviamente que tu não quer causar nenhum dano nesse cara. Seja dores, lesões, tu não quer oferecer risco para ele, não quer botar ele em perigo. E tu quer fazer com que ele continue muito tempo. Então esse é o treino ideal. Bem, o que é esse meu sujeito que eu botei? É um cara que está começando, já está com seus 67 anos, ele pode vir toda semana na minha academia, tem 2 horas, está aposentado, está de boa, se aposentou antes da mudança da Previdência, ele faz atividades domésticas em casa, de boa, caminha de vez em quando, 2 vezes 30 minutos, né, durante a semana, ele tem um desconforto do quadril, né, foi o que ele me relatou ali, e ele aparenta baixos níveis de massa muscular. A gente percebe que ele é um cara mais magrão, né? O seu Sérgio, não acabei não apresentando ele para vocês. O seu Sérgio ele tem baixa massa muscular e ele é hipertenso, medicado com propranolol, né? Então, essa foi a anamnese que eu fiz outras perguntas, mas as que eu achei mais pontual estavam aqui. Então, de cara, né, a partir dessa anamnese, juntamente com o questionário Parquet, que eu sempre recomendo, você já tem um screening de como é que está a saúde desse cara. E aí, gente, uma coisa importante assim, conforme a gravidade do caso, há necessidade de um atestado médico, há necessidade às vezes de algumas avaliações mais pontuais por outros profissionais da saúde, o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, né? Então, sempre é importante você avaliar até que ponto você pode iniciar uma intervenção, né, conforme as condições de saúde da pessoa. Então, neste caso aqui, por ele estar medicado, pelo fato dele ter um desconforto leve no quadril, entendi que não haveria necessidade de um atestado médico. Mas sempre é interessante a gente ficar atento a isso. Bem, e assim, né, o profissional de educação física, enquanto profissional da saúde, ele tem condições de ter já um bom screening de até onde é necessário ter uma avaliação mais pontual. Realização de uma avaliação antropométrica, né, pelas baixas massas musculares, comum, né, a sarcopenia na terceira idade, fazer uma avaliação antropométrica, quem sabe com dobras cutâneas, com uma estimativa de massa muscular, possa ser bem interessante. Ainda, né, uma avaliação legal do quadril, né, ficar monitorando para ver o que está acontecendo, alguns testes de mobilidade, durante a prática dos exercícios, verificar até que ponto esse quadril responde bem em relação à dor e amplitude. Avaliação de pressão arterial, num primeiro momento, né, nesse contato inicial com o teu cliente, avaliar antes e depois, né, o antes para ver se esse cara está vindo com a pressão controlada, né, porque está tomando medicação, tá, mas ele esqueceu de tomar o remédio, não esqueceu. Então, sempre é interessante essa fase inicial, no meu entendimento, né, é você fazer, até você conhecer bem esse cara, medir antes e depois. Com o passar do tempo, né, quem sabe você possa fazer isso uma vez por semana, você pode diminuir a quantidade de aferições, mas sempre é importante manter elas, né, pelo menos aí uma vez a cada 15 dias para poder ter uma ideia se essa pressão continua sob controle. E, como sugestão básica, um treinamento multimodal, ou seja, aeróbico, força, mobilidade, equilíbrio, atacar em todas as frentes. O objetivo não é saúde? O objetivo é saúde. Então, se o objetivo é saúde, eu tenho que cuidar da saúde integral, não apenas ir lá fazer um trabalho de força e deu. Então essa é a minha opinião quanto a um pensamento de quem vem com esse objetivo, com essa característica. Bem, aí chamando atenção para o remédio que ele toma, né? Essas informações você encontra na internet, então sempre é interessante. O propranolol, ele é da característica dos beta-bloqueadores,
ele diminui a frequência cardíaca, então isso já impede que eu faça um treinamento aeróbico baseado na frequência cardíaca. Ele causa fadiga, o que é importante ficar atento, né? Porque eu posso, durante os exercícios, notar que esse cara não está rendendo bem, pode ter algum efeito com a medicação. Então, e outras características, mas essas com certeza, né? Estou considerando ele, né? Ele não é diabético nem asmático, né? Questões sexuais você não vai. A depressão você pode até acompanhar, ver se existe algum comportamento, mas pode ser que não seja por conta da medicação. Então, acredito que essas são questões importantes de serem avaliadas. Bem, o treinamento. Eu faria um breve aquecimento, principalmente aquecimento articular, na bicicleta, caso em dias mais frios. Não sou muito adepto do aquecimento aeróbico antes do treino, em condições normais, né? Prefiro sempre o aquecimento articular como mais efetivo. A musculação, 2 vezes por semana, uma boa dose para iniciar, usando o supino máquina, agachamento, né? Um agachamento livre para criar instabilidade, no primeiro momento com apoio, depois de um tempo, quem sabe, poder tirar esse apoio, ou ainda criar mais situações de instabilidade, uma remada baixa, cadeia extensora para fortalecer ainda mais o seu quadríceps, uma musculatura importante na funcionalidade, um treinamento de hand grip, né? Com 3 séries de 20 segundos, esforços submáximos. O hand grip tem mostrado um efeito muito benéfico na redução de pressão arterial. Então, pensando em ajudar esse cara na parte da hipertensão, o hand grip pode ser muito interessante, né, de forma isométrica. E sempre mantendo uma respiração normal, sem bloqueio de respiração, sem manobra de valsalva, né? Até por isso que é importante cuidar das repetições máximas, evitando elas, principalmente sujeitos com problemas cardiovasculares, e um abdominal de baixa amplitude no primeiro momento. 2 sériezinhas por treino, isso vai dar 4 séries na semana, né? Isso é bom, o volumezinho para começar de 4 séries é suficiente para melhorar a força. Repetições numa dose mais reduzida, não muitas repetições. Pressão arterial, ela se modifica principalmente pelo aumento do tamanho da série e não necessariamente pela carga utilizada. Então é melhor você usar cargas pesadas com séries curtas do que cargas leves e séries longas. Tá? Claro que no primeiro momento a gente vai trabalhar com uma percepção 4-5, né? Que é uma percepção moderada, com uma carga leve praticamente, um ritmo 2-2, amplitudes completas conforme a sua possibilidade, né? Sempre observando a questão do quadril, e intervalos um pouco mais longos também para tentar fazer uma estabilidade melhor em termos de respostas cardiovasculares. Tá? Então aqui no 4-5 acho que é uma boa dose, isso vai dar uns 40 e poucos % de 1 RM, uma carga interessante. Bem, ainda isso 2 vezes por semana, um treinamento de força, legal, bacana, complementado com outros 2 dias por semana, né, com treinamento aeróbico, um aeróbico de 20 minutos, né, na esteira, uma percepção 13 no primeiro momento, que é um pouco intenso, né? Também trabalhando de 15 e 20 minutos com trabalhos de mobilidade, instabilidade, propriocepção. Então, sempre observando a segurança, mas criando atividades diversificadas. Exercícios com o próprio peso, de calistenia, exercícios usando equipamentos diversos, né? O TRX, várias outras opções que podem ser utilizadas. Muito importante, monitorar o desconforto do quadril antes, durante e principalmente após, principalmente não, mas o após, logo que termina a sessão e principalmente como aconteceu durante a semana, como é que isso está acontecendo, esse quadril está piorando, está melhorando, então é importante monitorar para a gente não causar um desgaste ainda maior e prejudicar a qualidade de vida desse cara. E tentando sempre manter as caminhadas nos finais de semana. Veja bem, esse cara faz 2 caminhadas de 30 minutos, quando faz, dá 1 hora, mais 40 minutos aqui, nós estamos falando já de 30, 60, estamos falando de 100 minutos semanais. Uma boa dose de aeróbico para quem está retomando as atividades. Então, de novo, atenção aos comportamentos de fadiga, pressão arterial e quadril, que foram os aspectos mais pontuais relatados na anamnese dele, e eu sempre sugiro que essas informações estejam dentro da ficha de treino, em algum lugar mais discreto, né? Que você possa, cada pessoa que for atender ele, se não for personal, se for sala de academia, que sempre possa saber de que estão falando, quem é o seu Sérgio aqui nesse contexto. Tá? Então, ainda algumas considerações, né? Durante esse 1 ano, aí, avaliar como ele está se rendendo bem, aumento por meio da percepção de esforço,
aumentar ela gradativamente, chegar próximo de repetições máximas, mas, né, não aumentar repetições, aumentar a carga, mas não aumentar as repetições para manter as respostas cardiovasculares um pouco mais atenuadas. Volume de séries, progredir conforme for possível nesse 1 ano, tentando chegar a 5 séries por sessão, e aí chegando num total de 10 séries na semana, que é o recomendado hoje, uma dose mínima para hipertrofia, vendo que esse cara já tem um processo de sarcopenia, né, já é um pouco mais, com menos massa muscular, pode ser interessante. Treinamento aeróbico, evoluir para chegar a 150 minutos, que são as recomendações hoje para a saúde, aumentando essa intensidade para 3 e 15, né, próximo do segundo limiar, ou seja, é uma intensidade mais moderada para alta. Ainda, manter exercícios multiarticulares, alterando eles, pesos deles, conforme a preferência, conforme a variabilidade, né? Sempre é bom trocar de exercício, mas também não precisa ser aquela coisa louca de trocar a cada sessão. Ainda, exercício de mobilidade e equilíbrio, fundamental. Estimular atividades cognitivas, gente, isso é muito importante. Né? A gente sabe que demência e vários problemas mais prevalentes na terceira idade vem pela falta de atividade cognitiva. Esse cara tem que ler, ele tem que pensar, tem que fazer atividades, exercício. Então, é importante. Ainda, refazer anamnese, antropometria, fazer um RM estimado em cadeira extensora, acho fundamental, né, para nós ver como é que está essa força. Fazer o teste Time Up and Go, que é um teste funcional fácil de fazer, e também o teste de hand grip, né, para avaliar como é que está essa força de antebraço. Ainda, manter atenção às condições clínicas principais relatadas, a pressão arterial dele, se ele está tomando a medicação ainda, como esse quadril está respondendo, melhorou, piorou, como é que está. E por último, lembrando que nós somos profissionais da saúde e a gente tem que estimular e monitorar a saúde de forma geral. Então tem que estar vendo se esse cara está fazendo os exames direitinho, está fazendo a próstata dele, está fazendo os pré-câncer dele, qualquer coisa que tiver, ficar atento, né, os exames sanguíneos, da glicose, triglicerídeo, tudo isso é importante que a gente motive esse cara. Certo, gente? Então, era isso aí que eu queria trazer para ti. E espero que tenha gostado. Eu quero que tu me comente aí, me diga o que tu achou, o que tu não achou, né? E vamos lá, vamos adiante, vamos tocar ficha. Tenho certeza que você faz alguma coisa diferente, mas também tenho certeza que alguma ideia boa eu consigo te dar. Tá bom? Valeu, um abraço.